Olá, meu nome é Pablo Vilaça, sou crítico de cinema e editor do site Cinema em Cena. E vou comentar agora sobre o quarto dia do seminário de crítica promovido pelo New York Times pelo Museum of the Moving Image aqui em Nova York. Estou um pouco mais descansado hoje, não muito, mas não porque eu pude dormir muito, dormi pouquíssimo, mas o de hoje foi o mais leve de todos. Assim. O festival tem sido. O seminário tem sido pedreira, mas hoje a gente pôde descansar um pouco mais. O dia começou, para vocês terem uma ideia, como eu pude dormir até mais tarde, o dia começou às 10 da manhã com uma apresentação do diretor de fotografia Frederick Elms, que trabalhou muito com David Lynch, com Ang Lee, em Veludo Azul, por exemplo, em Tempestade de Gelo, e que agora terminou recentemente um filme com a Mira Nair, que é o The Namesake, ainda inédito no Brasil. Então, no cinema que tem dentro do museu, foram exibidos 20 minutos do filme, sem som, e ele foi comentando as decisões de fotografia que ele e a Mira Nair tomaram, a lógica por trás disso. E foi muito interessante ver um diretor de fotografia analisando passo a passo as trucagens, as decisões sobre filtros, lentes, cores, o casamento entre figurino, direção de arte e a direção de fotografia, e a forma como as cenas são, os planos são compostos. Aliás, o preciosismo dele foi muito curioso, porque em certo momento ele estava sentado mais próximo à tela e ele disse: tá um pouquinho fora de foco, será que o projecionista poderia mudar? E eu, honestamente, não estava vendo absolutamente nada de foco. E eu sou chato pra esse tipo de coisa. Já cansei de sair de sala de cinema pedindo para consertar o foco. E eu não observei nada. Aí de repente passou um pouquinho. Ah, obrigado, agora tá ótimo. Não vi nada. Quer dizer, o preciosismo do cara é impressionante. E, enfim, é sempre um aprendizado você poder ver o cara falando sobre a forma com que o seu trabalho foi feito, foi criado, a lógica por trás, a arte e a técnica por trás das decisões que vão ser responsáveis por criarem as emoções, o tom da narrativa, etc. Nós almoçamos inclusive com ele também depois. É um cara extremamente simpático, simples e que tem um didatismo muito grande. Ele explica muito bem as coisas. Então foi uma experiência bastante enriquecedora. Depois nós tivemos um pequeno debate entre nós mesmos, integrantes do seminário, sobre um balanço sobre o que tem sido feito até agora, as novas formas que nós podemos usar, as diferentes mídias para a nossa profissão. Inclusive citei esse diário, que é uma forma de um contato mais próximo. Perdão, mais uma vez o filtro da câmera vai funcionar. De uma forma de criar uma proximidade maior entre o crítico e o leitor espectador, e que eu acho que é bom não só para o leitor espectador que tem essa oportunidade de associar um rosto, por menos atraente que este rosto seja, e uma voz a, ao texto, à imagem, à escrita, à lógica, enfim, etc. E pra gente, pelo menos pra mim, do lado de cá também é muito bom, pelo retorno que eu tenho de vocês em relação a todos esses vídeos. Cria uma proximidade maior e eu acho que isso é bom pra mim e é bom pra vocês, espero estar certo. Enfim, sugeri aos meus colegas que fizessem experiências semelhantes. Depois nós fomos para uma reunião do Caderno de Artes e Cultura do New York Times. E foi fascinante. Primeiro, que não se deixem iludir ao The New York Times, o maior jornal do mundo. Até chegamos lá, os elevadores estavam quebrados. Nós tínhamos que subir 4 andares. E acontece nas melhores famílias. E foi uma reunião com o diretor do caderno, com o A.O. Scott, que é o crítico-chefe de cinema do jornal, que é a cara do Paul Giamatti, aliás. E como as pautas são definidas, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que seria bacana se os jornais do Brasil fossem assim. Eles primeiro fazem questão de escrever críticas de todos os filmes lançados em Nova York durante o ano. E são nada menos que 600 filmes. Tem crescido cada vez mais. E essas críticas costumam ter 800 palavras. Para que vocês tenham uma ideia, as minhas críticas no site costumam ter em torno de 900, 1000, 1100 palavras. Claro que tem as maiores que chegam até 3000 palavras, mas em média 1000 palavras. Mas sempre que uma das minhas críticas é publicada em um jornal, eu tenho que reduzir isso para 350, 400, 450 palavras no máximo.
porque é o espaço que o jornalismo brasileiro dedica mesmo à crítica. E aqui eles, no New York Times, que é a exceção. Eu tenho colegas que escrevem para outros jornais, inclusive uma das colegas do seminário trabalha junto com o Roger Ebert no Chicago Sun-Times, que também é um jornal imenso, mas que não dedica um quinto desse espaço ao cinema, apesar de ter o maior crítico, pelo menos o mais bem sucedido dos Estados Unidos, que é o Roger Ebert, que atualmente está doente. E foi uma reunião também ilustrativa do ponto de vista da pressão que eles sofrem por parte dos marqueteiros. A Cynthia Swartz, que participou do nosso debate sobre publicidade, sobre as publicitárias, eu até comentei num vídeo anterior, a editora, uma das editoras do Caderno de Cultura, disse que na época do lançamento daquele filme do Johnny Depp, Na Terra do Nunca, Neverland, esqueci o nome agora, eu escrevi sobre o filme, com o Johnny Depp interpreta o autor do Peter Pan. Todo santo dia, a Cynthia Swartz, que era a publicitária responsável pelo filme, ligava pro New York Times para falar com ela e dizer: olha, o Jim Barry não era pedófilo. O Barry não era pedófilo. Todo dia ela ligava para falar isso, de medo de que o jornal levasse a crítica ou a cobertura do filme para esse caminho. E também é muito interessante que ficou claro como Harvey Weinstein, ex-Miramax e agora junto com o irmão dele, responsável, tem a Weinstein, a sua própria empresa, como ele realmente ele faz jus à sua fama de turrão, de brigão. Eles comentaram que ele costuma chegar e bater a mão na mesa e dizer que quer que o filme dele ganhe cobertura, e que se não derem cobertura ele não vai nunca mais exibir o filme dele pro New York Times. É claro que ele acaba exibindo, porque ele não pode ignorar o New York Times. Então, enfim, foi uma reunião, um encontro cheio desses casos, e foi interessante também entender a lógica por trás da definição da pauta, divisão de críticas entre os mais de 12 críticos do jornal, etc. Finalmente nós fomos para uma reunião com o Peter Scarlett, que é o diretor do Festival de Tribeca, que foi num restaurante especializado em vinhos. Eu não bebo, né? Então fiquei só na Coca-Cola. Mas e também foi uma reunião, quer dizer, na verdade foi mais pra gente pegar as nossas, para que a gente pudesse pegar as nossas credenciais. E ele contou alguns casos também interessantes sobre o nascimento do festival, sobre a sua visão de como um festival de cinema deve ser. Tá aqui minha credencial. Eles escreveram o Cinema em Cena certinho, fiquei impressionado, porque muitas vezes as minhas credenciais no Brasil vêm escrito errado. Vem escrito Cinema em Casa. Ok. É claro que eles não sabem o que é cinema em casa. Enfim, mas aí já foi mais para relaxar. Foram casinhos mais descompromissados sobre uma exibição de She's Gotta Have It do Spike Lee em São Francisco, quando acabou a luz no meio da exibição e o Spike Lee estava super nervoso e ficou no escuro, ele e a plateia no escuro total, fazendo perguntas e respostas para passar o tempo até a luz voltar. E amanhã é o último dia do seminário. Amanhã a gente vai encontrar com a Thelma Schoonmaker, montadora que costuma trabalhar com a Scorsese, e vamos encontrar também, tem uma palestra de 1h30 com o... Como é que é o nome dele, gente? É um diretor novo que está começando, que tem futuro, é o Martin Scorsese. Tô empolgadíssimo, sou fã incondicional do Scorsese, e é isso. Agora eu volto amanhã então, que é o último dia, e depois eu vou começar a falar sobre o festival em si. Eu devo ficar aqui até o dia 5 de maio, vou embora no dia 6 de maio, então eu vou poder acompanhar o festival todo. Espero que a gente possa conversar ainda muito mais. Deixe respostas, deixe comentários, fale o que você está achando dos vídeos, da cobertura, enfim, mande beijos, abraços, xingue, etc. aqui no blog, no fórum, etc. E visite o blog www.cinemacena.com.br/pv. Um grande abraço e bons filmes. E agora a olhadinha para desligar a câmera. Despistada. É um rato.